tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Barbie e esse é o Barbie Minds. Bom, eu criei esse canal para falar um pouquinho mais sobre as coisas que eu gosto, né? E o primeiro tema do nosso primeiro vídeo vai ser um livro que eu gosto muito, de uma autora muito querida, que é a Thalita Coelho. E eu espero que vocês gostem e vamos lá pro livro. Bom, o livro chama Desmemória. Ele foi escrito pela Thalita Coelho, como eu já disse, e o enredo dele é baseado em duas mulheres, né, a Ana e a Vitória. Elas são casadas e a Ana, ela entra em coma. E a Vitória, muito triste por causa disso, depois de algum tempo descobre que o motivo do coma da Ana, da esposa dela, é culpa dela, né, que foi ela quem causou o coma da esposa dela. E ela fica muito mal quanto a isso, mas ela começa a receber ajuda para ir atrás de um modo para fazer com que a Ana volte, saia desse coma. E basicamente essa é a história, né? Se você ler, por exemplo, aqui atrás do livro, né, o resuminho dele, é esse o resuminho. Mas eu vou falar mais alguns detalhes, alguns spoilerzinhos, mas nada que vai atrapalhar a leitura do livro, né? Nada que vai estragar a surpresa. Bom, a Thalita, ela é doutoranda em teoria literária, ela já tem 2 livros, o Terra Molhada e o Desmemória, né, são por editoras diferentes, mas os 2 estão disponíveis para compra como livro físico e o Desmemória está disponível como e-book também, e eu vou deixar o link para vocês na descrição. Eu conversei um pouquinho com ela, né, sobre esse processo de escrita do Desmemória e o dom da Vitória, né, do livro, que faz com que a Ana entre em coma, é que a Vitória, ela se alimenta das memórias das pessoas, né? Só que ela acaba fazendo isso de um modo meio que involuntário. Ela consegue controlar quando ela faz isso, mas ela também faz de modo involuntário, quando ela não está se alimentando direito, ou quando ela está dormindo, quando ela não controla as emoções dela. E ela não sabia que ela tinha esse dom até que ela cresceu e começou a perceber isso, né? Então ela não se alimenta de comidas normais, ela meio que é como se fosse um vampiro de memórias, né? Inclusive a inspiração da Thalita foi em vampiros, né? E em estudos de memória que ela viu na vida dela, né? Na faculdade. E é bem interessante isso porque o livro deixa essa mensagem mostrando que uma pessoa sem memórias não é nada, né? O que é a gente, o que somos nós, se não as nossas memórias, as coisas pelas quais a gente passou, os momentos pelos quais a gente viveu, as pessoas que a gente conheceu, né? Conversou, compartilhou experiências, e isso é bem legal. A escrita do livro é bem simples, mas ao mesmo tempo é uma escrita bem emocionante, né? O livro é composto de capítulos bem curtos, né? A gente tem capítulos como esse aqui, que ele tem só 2 folhinhas, né? Mas isso torna o livro um pouco mais dinâmico. Você acaba lendo o livro um pouco mais rápido e como é um livro que ele se passa no presente e no passado, então a todo momento que está contando a história do que está acontecendo no presente, né, do coma da Ana, do que a Vitória está fazendo. Ele volta para o passado também, contando um pouco mais de como as duas se conheceram, como foi, por exemplo, a vida da Vitória antes, né, de conhecer a Ana, ou durante a vida delas juntas, os pensamentos dela, outras pessoas que vivem com ela, por exemplo, a tia dela, né, o lugar que ela trabalha. Então, tudo isso vai indo do presente para o passado, o que deixa a história também bastante dinâmica e faz com que a gente entenda um pouco melhor tudo o que está acontecendo e também se identifique melhor com as personagens. Então, é um livro que, quando a gente lê, pelo menos eu senti muito isso, que parece que você é a própria Vitória, você é a própria personagem, né? Que você tá vivendo aquilo. Se você não é a personagem principal, você parece que é alguém que é amigo dela, que o gato dela, mas parece que você tá ali vivendo aquilo. E eu li muito rapidinho, né? Como eu disse, é uma leitura bem dinâmica, eu li muito rapidinho. Isso não prejudicou o meu entendimento do livro.
E eu vi outras pessoas também falando isso, que elas leram rapidinho e também não prejudicou o entendimento do livro, justamente por serem esses capítulos curtinhos, né? O que ajuda a gente a prender os detalhes que realmente importam. Não é um livro que tem milhares de detalhes para encher linguiça, fazer um livro maior, ele só tem o necessário. E falando sobre o necessário, um detalhe muito legal desse livro, né, como vocês puderam ver, a Ana e a Vitória, elas são um casal lésbico, e eu acho que isso é um ponto muito importante de destacar, porque a gente tem muitas representações, né, de casais homossexuais na literatura, sempre quando eles estão se assumindo, dificuldades que eles passam na vida por conta disso, eles descobrindo a sexualidade deles, e não é isso que acontece na Desmemória. O fato delas serem um casal lésbico não é o principal chamariz, entende? Não é o centro do livro. Então, para mim, como uma pessoa que participo, né, que estou dentro da comunidade LGBT, então isso é muito importante, isso é uma característica muito legal, porque mostra que nós, que somos pessoas LGBT, a gente também pode aparecer na literatura, uma literatura de fantasia e uma literatura como essa, por exemplo, que mostra um caso totalmente aleatório, em todos os tipos de literatura, né? Fantasia, ficção, e não só naquele clássico, naquela coisa clássica que é a demonstração da pessoa LGBT se descobrindo, né? E eu acho que isso é muito importante, representatividade é uma coisa muito importante e é uma coisa que tem muito nesse livro. E isso é um dos principais pontos para eu admirar muito a escrita da Thalita, porque ela soube fazer isso, né? Ela, como uma mulher lésbica, também ela soube fazer isso, soube colocar as nossas vivências sem que isso fosse mostrado como algo diferente, como algo ruim, como algo com que a gente tem que lidar todos os dias, mostrando como uma coisa, digamos assim, entre aspas, né, normal. Não que não seja normal, mas como se fosse comum e ninguém tivesse preconceito nenhum, essas coisas. E é um livro também, artisticamente falando, muito bonito. Pra vocês verem a arte da capa, né, a contracapa, dentro dele, os detalhes dele são muito legais. Você vê que é uma atenção com os detalhes muito do coração mesmo, né? Que ele foi feito com o coração. E o meu, inclusive, eu consegui assinado, autografado pela Thali. Foi na primeira leva que saiu, né, que eu comprei. Foi logo quando ele lançou em formato físico. E eu agradeço muito a Thalita, né, por ter me dado essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o livro dela. E eu fiz algumas perguntas para ela também, que eu vou mostrar agora o vídeo para vocês. Né? Eu não consegui fazer ao vivo com ela por conta questões tecnológicas, mas eu vou colocar as perguntinhas e o que ela respondeu para vocês darem uma olhadinha aí. A construção do Desmemória eu acho que foi uma coisa gradativa e se eu tivesse que analisar eu diria que ela vem da minha formação enquanto leitora de histórias de vampiro, porque eu sempre gostei muito e leio desde novinha, principalmente Anne Rice, e também do meu estudo acadêmico sobre memória, né? Porque eu fiz mestrado na linha de pesquisa de subjetividade, memória e história. Então, na verdade, o sangue dentro da literatura de vampiro, ele representa a vida, né? E acho que depois que eu fiz o mestrado sobre memória, eu cheguei a algumas conclusões, e uma delas é que o que é a vida se não a memória, né? As lembranças, o que resta pra gente da vida se a gente não tem memória, né, do que a gente viveu. Porque dessa forma, se a gente não se lembra, a vivência também não fica marcada na gente, logo, né, a gente vai passar pela vida meio que em branco. Então, eu acho que a memória é uma metáfora para esse sugar a vida e tal, né, dentro do Desmemória. Então eu acredito que a ideia para ele tenha nascido meio que daí. Eu escrevi o Desmemória mais ou menos em 3 meses, mas na verdade ele demorou uns 5 anos de processo de construção, assim. Eu escrevi algumas versões.
inclusive na versão original ela chamava Carmen, e depois eu mudei o nome, a Ana chamava Carmen, e eu acabei depois mudando pra Ana, porque achei que Carmen era um nome um pouco, assim, desatualizado. Hoje em dia a gente só vê mulheres bem mais velhas, né, que chamam Carmen. Então, ele teve algumas versões, eu apaguei, abandonei, refiz, enfim, trabalhei em cima da história durante 5 anos, mas eu escrevi mesmo essa versão que chegou à publicação em 3 meses, né, depois de planejar, fazer timeline dos acontecimentos, mapa astral das personagens, enfim. Depois de muita organização, eu consegui sentar e escrever a história em 3 meses e meio, por aí. E foi muito doido, porque foi um processo de imersão desses 3 meses em que eu escrevia todo dia, em primeira pessoa, e acho que eu passei realmente um processo de luto quando eu terminei. Os leitores normalmente dão depoimento, né, de que sofrem um luto quando acabam de ler. Eu acho que o escritor também tem um processo de luto, né, quando a gente acaba de fazer, porque a gente tá ali vivendo aquela história. Então foi muito, muito legal, um pouquinho triste também. Eu diria que eu não sou nenhuma das personagens, acho que nenhuma delas foi baseada em mim, porque eu não gosto muito desse negócio de me transpor totalmente pra uma história, né, tipo, conscientemente e inconscientemente a gente sabe que a subjetividade tá ali no meio, mas enfim. Mas eu acho que a Vicky, que é a personagem, uma das personagens principais, que é a narradora, ela tem uma parte minha, que é uma parte que eu não gosto. E a Vicky, na verdade, é esse meu defeito potencializado à última potência, assim mesmo, sabe? Tipo, ela é exacerbadamente procrastinadora, e ela é muito passiva, falta atitude, ela sabe o que ela precisa fazer, ou tem uma ideia de que ela precisa fazer algo e ela não se mexe, ela fica paralisada pelo medo, né? E eu acredito que eu tenho um pouco essa característica, mas a Vicky tem muito mais. Então a Vicky, na verdade, eu não me identifico com ela, mas eu me identifico com este defeito dela, que é uma grande característica da personagem, e que eu não quero ter e deixar desenvolver em mim, embora eu tenha em menor escala. Então acho que no final das contas uma parte ruim em mim é a Vicky. É igual a Vicky. E o que eu faria, eu acho que eu tentaria, no lugar dela, fazer as coisas com mais rapidez, né? Ela não procura ajuda, ela não fala com ninguém sobre, ela fica ali naquele processo de amargura e remoendo e paralisada, né? Eu acho que isso me dá uma agonia muito grande, inclusive foi muito difícil escrever esse momento. Se eu me inspirei em alguma música ou texto para escrever, na verdade, o De Memória tem uma playlist no Spotify, tem várias músicas lá que estão na narrativa, ou que inspiraram a narrativa indiretamente. Eu acho que eu não me inspirei em nenhum texto específico para escrever, mas eu tenho muitas influências, né? E acho que o livro mais referenciado dentro do De Memória é o Até os Pés, da Ana Cristina César, que tá lá dentro para fazer uma homenagem mesmo, né? Porque a Ana Cristina César é uma, se não a maior das minhas referências. Então eu acho que a maior referência realmente textual do De Memória é o Até os Pés, da Ana Cristina César. Que a Ana Cristina César é a poeta que eu mais admiro e que mais me influencia direta ou indiretamente. Então eu acho que eu gostaria que as pessoas lessem o De Memória, e quem ainda não leu Até os Pés comprasse, pegasse o livro na biblioteca ou emprestado, né, o Até os Pés, para ler. Então acho que é a maior referência, mas tem várias outras também dentro da história, né, citadas diretamente e tal. Acho que é isso. Bom, pessoal, como vocês viram, a Thalia é um amorzinho. Ela me mandou essa entrevista e um grande beijo pra você, Thalia. Muito obrigada novamente por ter me dado essa autorização para falar sobre o seu livro e para colocar, né, as suas respostas, as suas opiniões, né, sobre as perguntas que eu te fiz. E eu queria agradecer vocês também que estão assistindo o vídeo. Se
Se vocês quiserem seguir a Thali e comprar o livro, ele está disponível na loja da editora, que eu vou deixar o link aqui, também em e-book, também vou colocar o link do e-book. Vocês podem comprar, vocês podem deixar um comentário se vocês já leram, se vocês ficaram com vontade de ler, o que vocês acharam da leitura, tá bom? E pode comentar aqui no vídeo, se quiser comentar no meu Instagram, no Instagram da Thali também. Eu vou deixar todas as redes sociais aqui na descrição. E aí é só vocês entrarem lá e falarem o que vocês acharam sobre o livro, também sobre o vídeo, se vocês quiserem deixar um comentário, tá bom? Muito obrigada por assistirem meu primeiro vídeo. E em breve eu trago mais novidades pra vocês, que eu tô pensando em lançar um vídeo por semana mesmo, né? E vamos ver o que o próximo vídeo vai trazer pra gente, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima!